Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com muitos clássicos, os campeonatos estaduais já chegando nas fases decisivas. Alguns estão ainda fazendo o segundo jogo aí das quartas de final, outros já estão nas semifinais, na segunda partida das semifinais e outros na final. Então, a gente vem aqui rapidamente dar uma passada por alguns desses campeonatos. Não dá para passar em todos, é obviamente, até porque eu não tenho conhecimento sobre todos, né? E também não tenho tempo para mim ficar pesquisando todos os campeonatos estaduais do nosso país, que é um país continental. Então a gente pegou alguns campeonatos, e aí não tem nenhum tipo de preconceito. A gente foi dar uma olhada nos principais que estão na Série A. Então a gente vai dar uma olhada aqui no Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Baiano, Campeonato Cearense, Campeonato Pernambucano. Vamos dar uma olhada em alguns desses campeonatos que já estão nas fases finais. Tem outros campeonatos que ainda não estão nas fases finais, tá? Que eu poderia dar uma olhada, tipo o Paranaense, tá? Mas ainda não está na fase final. Então, vamos dar uma olhada rápida nos jogos e ao final vou dar o meu palpite sobre cada jogo. Então, uma análise rápida e palpite ao final desses campeonatos. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. E não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Vamos aqui começar pelos clássicos paulistas. Bom, a gente está na semifinal do Campeonato Paulista. E temos aí os clássicos: Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. Bom, eu não entendi direito, também não fui muito a fundo para querer saber por que colocaram Palmeiras e São Paulo na segunda-feira, né? Eu, sinceramente, não entendi direito, mas deve ter algum motivo. Também, se não tiver, fazer o quê? Isso aqui é Brasil, né? Então, teremos Corinthians e Santos no domingo e na segunda-feira, 9h35. Não, o horário espetacular para segunda-feira, 9h35. Palmeiras e São Paulo. Cara, difícil, né? Difícil, mas vamos lá. O Corinthians, por ter feito a melhor campanha, joga em casa contra o Santos. Lembrando que o Campeonato Paulista é jogo único a semifinal. A final que são dois jogos, tá? Então o Corinthians, por ter feito a melhor campanha, ele joga em casa, tá? Lembrando que o Corinthians avançando a final, a segunda partida também é mano de campo do Corinthians, porque o Corinthians fez mais pontos que todo mundo e do outro lado, que é o Palmeiras, tem 4 pontos a menos. Então, mesmo que o Corinthians empate, alguma coisa assim, não tem como o Palmeiras pegar. Então, o Corinthians passando para a final, ele vai jogar a segunda partida da final em casa. Vamos lá. Corinthians e Santos. O Corinthians está no meio de uma pré-Libertadores. Tomou uma sapatada no jogo de ida. Deve estar tonto até agora. E o Corinthians tem que lamber os beiços, que só perdeu de 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. Só foi de 3, poderia ter sido demais. E o Santos vem numa crescente. E numa crescente, com o Neymar, obviamente, crescendo, o Tiquinho fazendo muito gol. Se fosse em outros momentos, você falava, não, o Corinthians é favoritaço. Bom, o Corinthians não é mais favoritaço. Além disso, além de não ser mais favoritaço, tá no meio da pré-Libertadores e tomou uma sapatada. Como é que o Corinthians faz? Bota todo mundo para tentar chegar à final do Campeonato Paulista. Vai dar uma mesclada.
Lembrando que é jogo único. E não tem empate. Se der empate, é pênalti. Cara, Corinthians e Santos. Mando de campo do Corinthians. Cara, vai ser um jogo tenso, porque a torcida do Corinthians está por aqui com o treinador. E também com alguns jogadores, né? Cara, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Bom, se o Corinthians abandonar a pré-Libertadores, já entender que já está eliminado, ele não vai poupar ninguém. Mas eu acho que o Corinthians, de qualquer maneira, não vai poupar ninguém, né? Porque o clima está muito pesado. Só que aí, se também é eliminado pelo Santos com o time principal, qual é a moral que vai jogar contra o Barcelona? Cara, o Corinthians chegou num momento complicado, irmão. Complicado. Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Cara, eu não sei qual é o resultado, mas para mim o Santos chega à final. Eu vejo o momento do Santos muito mais tranquilo, né, cara? Corinthians e Santos, para mim, chega na final o Santos. Chega na final o Santos. E no outro jogo, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras foi o segundo no geral, no São Paulo o terceiro. Se você pegar os números do Palmeiras são bem melhores que o número do São Paulo. O Palmeiras está aí tentando se encaixar, né? Para começar o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a Libertadores. O São Paulo é um time que dá uma, uma certa oscilada. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui, o São Paulo, o São Paulo fez 19 pontos, o Palmeiras ficou em segundo, mas fez 23. O São Paulo fez 18 gols, tomou 13. O Palmeiras fez 21, tomou apenas 10. Ou seja, os números são a favor do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa. O Palmeiras, se chegar à final, eles, eles, ele para jogar a segunda em casa tem que passar o Santos. Eu acho que passa o Santos. Então, se o Palmeiras passar, ele joga a segunda em casa. O São Paulo, se passar, também joga a segunda em casa, porque o Santos foi o quarto colocado. Mas aí tem essa situação da pontuação, que ainda vale pontuação. Ainda tem pontuação. Ó, o Santos ficou com 18 pontos na fase de classificação. São Paulo com 19. Ou seja, ainda dá, né? Para mudar essa situação. Só não dá para mudar na situação do Corinthians, se o Corinthians chegar à final. Cara, Palmeiras e São Paulo, mano de campo do Palmeiras. Os dois clubes se preparando aí também para o Brasileiro, Libertadores. Cara, para mim, o São Paulo se classifica. Para mim, o Desculpa. Para mim, o Palmeiras se classifica. Para mim, o Palmeiras se classifica. Então, para mim, no Campeonato Paulista, teremos Santos e Palmeiras. Para mim, no Campeonato Paulista, a final será Santos e Palmeiras. Vamos para o Campeonato Carioca. Bom, tivemos a primeira partida da semifinal entre o Vasco e o Flamengo, mando de campo do Vasco, que foi lá no Engenhão, e o Flamengo ganhou do Vasco de 1 a 0. Agora o mando de campo é do Flamengo no Maracanã. Tá? O jogo é neste sábado, às 15h45. O Vasco está empolgado, está dizendo que pode tirar, que vai para dentro do Flamengo, pá, 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 pá. Óbvio, não pode entregar os pontos, até porque perdeu apenas de 1 a 0. Lembrando que o empate é do Flamengo. O Vasco, para se classificar, o Vasco tem que ganhar de 2 a 0. Dois resultados iguais, o Flamengo se classifica. Tá? E não tem pênalti. Então o Vasco tem que ganhar do Flamengo de 2 a 0. Com 2 gols de diferença. Beleza? Não é das situações mais fáceis, mas também não é impossível. Tá? Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. O time do Flamengo é melhor.
Tá mais arrumado, tá jogando em casa com a sua torcida. Isso é determinante para a vitória? Não, porque se resolve dentro de campo. Mas o Vasco tem uma missão que, por característica do seu treinador, vai ser mais difícil, que é atacar, é propor o jogo, ir para dentro, não deixar o Flamengo ficar com a bola e sufocar o Flamengo. Não é característica do Vasco. E o Vasco, de qualquer maneira, para fazer isso, ele vai ter que dar espaço, ele vai ter que arriscar. 1-0 não basta para o Vasco. Então ele vai ter que arriscar bastante. Não é característica do seu treinador. Cara, para mim, Flamengo chega à final. E vai pegar o Fluminense, que o Fluminense já ganhou de 4-0 a volta redonda, já está classificado. Então, para mim, o Flamengo, nesse segundo jogo, vai se classificar. Vai ganhar ou empatar, não sei. Mas o Flamengo chega à final do Campeonato Carioca e muito provável, quase certo, que vai pegar o Fluminense. Vamos aqui para o Grenal. O Grenal tem uma situação bem interessante, né? É, o Internacional, o último título do Internacional foi em 2016. 2016. É, cara, o Grêmio tem 7 títulos consecutivos. Cara, num estado onde tem esses dois times grandes, gigantes, é uma discrepância muito grande. O Grêmio ganhar 7 seguidos é constrangedor para o Internacional. Bom, já está sendo constrangedor para o Internacional algumas situações que está acontecendo, né? O tal do devo, não nego, pago quando puder, né? Tentando vender jogador que nem pagou ainda. Tem essas situações. Cara, deixa eu pegar aqui. São 2 jogos. Primeiro jogo é mando do Grêmio. Primeiro jogo, mando do Grêmio. Dá uma olhada aqui na tabela rapidamente. Classificação. Aqui. Classificação. Ué, cadê a classificação, cara? Aqui. Ficou o Grêmio com 17 pontos no grupo A em primeiro lugar e o Internacional com 20 no grupo B. Né? É, o Juventude com 19. O Juventude fez até mais pontos que o Grêmio, né? Na fase de grupos. O Grêmio teve toda aquela polêmica da classificação, do gol, porra, no finalzinho, se foi falta, se não foi falta. Cara, o Grêmio é um time que tomou poucos gols, tomou 3. O Internacional tomou 4. Né? O Grêmio fez 19 gols, o Internacional fez 16. Cara, esse primeiro jogo, mano de campo do Grêmio, sábado 15h45, Grêmio Internacional. Grêmio Internacional. Cara, grande jogo, Grêmio Internacional. São dois times que tomam muito poucos gols. O Internacional vai querer levar um empate para casa, né? O Grêmio vai tentar fazer um resultado em casa. Cara, bom jogo. Para esse primeiro jogo, Grêmio Internacional, para mim dá empate. Na verdade, eu acho que vai dar empate os 2 jogos. Para mim, vai dar empate os 2 jogos. Para mim, vai dar empate. Então, Grêmio Internacional, para mim, esse primeiro jogo da final, Grêmio Internacional, empate. Para mim, empate. Vamos lá para o Campeonato Mineiro.
Final em 2 jogos entre Atlético Mineiro e América Mineiro. O primeiro jogo, o mando do Galo, o segundo jogo, o mando do América Mineiro. O América Mineiro veio de uma eliminação na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, mais tranquilo, avançou. O time do Atlético é melhor, né? O América vem embalado aí porque eliminou o Cruzeiro, mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. O time do Atlético Mineiro está se encaixando ali com o Rony, né? Cara, o time do Atlético Mineiro é melhor, joga em casa. Cara, Atlético Mineiro e América Mineiro, primeiro jogo da final, eu vou de vitória do Atlético Mineiro. Campeonato Mineiro, final, primeiro jogo, eu vou de Atlético Mineiro vencendo o América. Campeonato Baiano, estamos na semifinal, segunda partida. O Vitória está praticamente classificado. Na primeira partida meteu 4-0 no Atlético e agora joga em casa. Tá? Joga em casa contra esse Atlético. Então, Vitória, tranquilo. Avançou também na Copa do Brasil. Então, para mim, Vitória está lá. Acho que não tem muito o que falar. Vitória Atlético ganhou a primeira. Acredito que o Vitória ganha a segunda também. Vitória vence essa partida contra o Atlético. Mas na segunda partida temos Jacuipense e Bahia. A primeira partida foi Bahia e Jacuipense. O Bahia perdeu em casa. Só que o Bahia está no meio da pré-Libertadores. Né? E o primeiro jogo do Bahia, lá no Uruguai, foi um jogo horroroso, por sinal. Horroroso. Um dos jogos, um dos piores jogos que eu vi na vida. Empatou de 0-0 contra o Boston River. Que é um time fraco. Talvez o Boston River seja mais fraco que a Jacuipense. Não desmerecendo a Jacuipense, acho que me expressei mal. Acho que o Boston River é bem mais limitado do que a Jacuipense. Se jogasse Boston River e Jacuipense num torneio, para mim a Jacuipense passaria, ganharia do Boston River. Só que o Bahia joga a segunda partida em casa. O que é mais importante para o Bahia? Tentar não deixar o Vitória ganhar o Campeonato Baiano de novo, que ganhou ano passado, né? Ou expor os seus jogadores, perder algum jogador para um jogo importante contra o Boston River. Lembrando, o time do Boston River é fraco. Na minha opinião, é mais fraco que a Jacuipense. Cara, eu acho que o Bahia vai querer chegar à final. Justamente porque o jogo contra o Boston River não é um time tão forte assim. Mas eu acho que o Bahia vai dar uma, 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 é, 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 uma mexida no time. Jacuipense ganhou a primeira. Tem 2-1. Um empate da Jacuipense. Cara, se você for pensar rápido, você coloca um triunfo do Bahia. Né? Um triunfo do Bahia. Cara, é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dar uma olhadinha aqui rápido. Só para mim entender aqui. Cara, a Jacuipense ficou na segunda colocação atrás do Vitória, na frente do Bahia. É um time que tem uns números muito parecidos com o do Bahia. Só que a Jacuipense não perdeu nenhum jogo na fase de classificação. O Bahia perdeu um. Cara, um jogo complicado pro Bahia, irmão. Muito complicado. Um jogo muito complicado pro Bahia. Não vai ser fácil. Como eu falei, o time jacuipense é melhor do que o Boston River. Acho que o Bahia vai com o que tiver de melhor. Perdeu em casa a Jacuipense, agora tem que virar. Tem que dar vida. Porque senão o arquirrival pode ser campeão de novo. Não desmerecendo a Jacuipense. Cara, porra, é difícil, cara. Olha, pra mim, esse jogo vai pros pênaltis. Pra mim, Jacuipense e Bahia, esse jogo vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis.
E aí, os pênaltis, pode dar qualquer um. Nos pênaltis pode acontecer qualquer coisa, tá? Os pênaltis pode acontecer qualquer coisa. Esse meio aí que o Bahia tá na Libertadores pode atrapalhar, cara. Pode atrapalhar as pretensões do Bahia. E o time da Jacuipense tá empolgado, ganhou a primeira fora de casa. Se armar uma retranca ali, o Bahia tem uma certa dificuldade, porque aí não vai ter espaço para os seus pontas. Cara, eu vou dar palpite duplo. Para mim, ou dá empate e a Jacuipense chega à final, ou para mim o Bahia triunfa, mas vai para os pênaltis. Para mim, vai fazer um jogo apertado. Um jogo apertado. Então, dou palpite duplo. Ou empate e a Jacuipense chega à final, ou um triunfo do Bahia, mas com um placar mínimo para ir para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, pode acontecer qualquer coisa. Campeonato Pernambucano, estamos na semifinal, primeira partida. Primeira partida, Sport Santa Cruz e Retrô Maguari. Cara, Sport e Santa Cruz. Sport Santa Cruz. Deixa eu pegar aqui. Sport Santa Cruz. Sport Santa Cruz. O Santa Cruz ficou na primeira colocação com 20 pontos, o Sport na quarta. O Sport vem aí de uma melhora, né? Do futebol, avançou aí, jogou acho que pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil, agora não me lembro essa semana. É, cara, primeiro jogo Santa Cruz e Sport. Santa Cruz. Santa Cruz vem bem no campeonato, cara. Santa Cruz e Sport, esse primeiro jogo, mando de campo do esporte. Mando de campo do esporte. Cara, para mim dá empate ou esporte. Para mim dá empate ou esporte. Meu primeiro palpite é empate. E o segundo esporte. Mas um placar apertado. Tipo 1-0. Então, Esporte Santa Cruz, primeira partida da semifinal. Para mim, palpite duplo. Ou empate ou vitória simples do esporte. E fechando aqui o Campeonato Cearense, que teremos o segundo jogo da semifinal, de um lado Fortaleza e Ferroviário, do outro Ceará e Maracanã. Na primeira partida entre Fortaleza e Ferroviário foi 0-0. E Ceará e Maracanã foi 3-0 para o Ceará. Bom, o Ceará está classificado, né? Ceará e Maracanã, para mim, mais uma vitória do Vozão e chega à final. Do outro lado temos Fortaleza e Ferroviária, mano de campo do Fortaleza. Só que o Fortaleza jogou pela Copa do Nordeste com a Ferroviária e meteu 4-0, né? Acho que o Ferroviário poupou, mas o Fortaleza tirou aquele momento ruim de um mês sem vencer, o Fortaleza tirou. Fortaleza Ferroviário, Fortaleza obviamente tem mais time Ferroviário, eu vou de Fortaleza, cara. Para mim, Fortaleza vence, o Ceará vence e teremos Fortaleza e Ceará no final. Então, nesse final de semana, sábado e domingo, o Fortaleza jogando contra o Ferroviário e o Fortaleza vence e avança a final. E no domingo, o Ceará, que já está classificado, porque meteu 3-0 no Maracanã, não vai perder em casa com o Maracanã, com todo respeito ao Maracanã. Para mim, o Ceará vence de novo e avança a final. E teremos Fortaleza e Ceará em mais uma final do Cearense, do Campeonato Estadual. Então tá aí as minhas análises e os meus palpites para esse final de semana. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.